Uma lição? Uma lição de humildade. E o que é humildade, meus irmãos? O que é uma pessoa ser humilde? A gente fala muito em humildade, né? Sou humilde. Né? Vamos ver o que diz o que é humildade? Segundo o dicionário Antônio Roas, da língua portuguesa, humildade é definida como a qualidade de quem reconhece suas próprias limitações e age com modéstia, sem arrogância ou vaidade. Essa virtude, ela envolve uma consciência realista de si mesmo, favorecendo o respeito e a consideração pelos outros. Agora, do ponto de vista etimológico, a palavra humildade, ela tem origem no latim humilitas, que é derivada de homus, e homus significa terra. Homus significa terra. Essa raiz, ela sugere uma conexão simbólica com uma ideia de estar próximo do chão, remetendo a uma postura de simplicidade, sobriedade e ausência de orgulho, elementos que se evidencia a nobreza desta virtude. No Antigo Testamento, nós encontramos o termo hebraico anavá. Essa palavra anavá, no hebraico, melhor dizendo, significa docilidade. Oriunda de anave, traduzida como gentil. Já no Novo Testamento, a humildade assume o significado ainda mais profundo por meio do termo grego tapeinorphosine, que denota humildade de mente. A humildade de mente, que pode ser traduzido como gentileza ou docilidade. Sob uma perspectiva espiritual, a humildade é descrita como uma graça enraizada na alma, que leva a pessoa a não se considerar mais importante do que realmente é. Conforme a gente vê alguns versículos, abra a Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2, Colossenses 3 e 12 e Romanos 12 e 13. Então, nós vemos que a humildade, ela tem esse significado. Tanto no latim, como no hebraico, e como no grego. E no sentido espiritual, de gentileza e docilidade. O que diz Efésios 4, 1 a 2, dois primeiros versículos? Então, vemos aqui que a humildade, ela tem esse sentido de considerar o próximo, valorizar, honrar. E Colossenses 3 e 12 diz o quê? Virtudes essenciais. E Romanos 12, 3. Porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, de não se exaltar, né? Não esbanjar conhecimento para se mostrando superior ao próximo, né? Conhecimento é bom, mas que não seja com esse propósito de engrandecimento. Paulo aqui já traz
nesse sentido. Então, essa lição de humildade de Jesus, nós vimos aqui que na última lição nós estudamos o capítulo 11, falando ali da ressurreição de Lázaro. E depois da ressurreição de Lázaro, nós vimos um acontecimento no capítulo 12, que foi aquele jantar lá na casa de Maria e de Marta, e Lázaro agora ressuscitado, ela dizendo, e teve aquele jantar lá, em onde Maria derramou aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor Jesus, sobre ele. Aqui precisamos diferenciar daquela mulher pecadora lá da casa de Simão, lá de Lucas 7, e ali ela demonstrando ingratidão ao Senhor. E veio o capítulo 12, passou vem agora capítulo 13, que se aproximava da morte do Senhor Jesus, dele se entregar para ser crucificado. E como estava aproximando a Páscoa, Jesus agora reúne ele e os 12 naquele cenáculo, registrado lá pelos demais evangelhos, 3 sinóticos, e naquele jantar, naquele cenáculo, Jesus agora, depois daquela ceia, ele mostra essa atitude ali com seus discípulos do lava-pés, que nós vamos aprender nesta manhã. Entendendo que a verdade prática, ela diz, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Esse momento de demonstração do Senhor Jesus é exatamente mostrando como seria o reino de Deus. Bacia, toalha, ela faz parte do serviço e do discipulado cristão. A introdução diz assim: nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Esse texto aqui é muito especial. Ainda vemos aqui que Jesus fazendo isso não era dando um ensino, uma doutrina de literalidade, ou seja, que fosse literal, mas um exemplo para ser seguido daqueles que iriam fazer parte do reino de Deus quanto ao serviço, no reino de Deus. A humildade é uma lição valiosa na vida cristã. E nós vemos aqui que na definição de humildade é algo que vem da alma. Não é algo que forçado de aparência, demonstração de que é humilde, não. Aqui é algo genuíno da pessoa. Ela independe de posição social, ela independe do que eu tenho. A humildade, ela é algo que ela flui naturalmente. Pessoa vê isso aí. Porque é tendencioso no dia que nós estamos vivendo, a pessoa querer medir
o tratamento, o serviço, com a posição que ele tem financeira. E não tem nada a ver uma coisa com outra. A humildade, ela independe do que a pessoa possui. Não é o que eu possuo que me faz exaltar. Não. Ela não dá esse direito. E infelizmente na sociedade em que nós vivemos é este conceito de tratamento levado olhando, nós vamos ver na lição, olhando de cima para baixo e não de baixo para cima. Essa lição ela é prática. Aqui não é teórica. Ela é prática, no dia a dia. Vamos ver aqui o primeiro ponto. Uma história real sobre a humildade. Lava-pés. Aqui está registrado aqui em João. João dá muita ênfase sobre esse aqui. E ele aqui, João utiliza, lava-pés aqui, utiliza o exemplo de um servo na casa onde encontrava os discípulos. E Jesus estava aqui, como eu falei, querendo transmitir uma lição para a humildade dentro do reino dele. Jesus aqui estava apontando algumas situações que o discípulo estava muito preocupado. Quem seria o maior quando dentro desse reino? A partir de Jesus, quem deles ia ser o maior? A discussão deles era essa, e Jesus, percebendo, traz uma lição para ele. Então, aproximando a hora de imolar, que era o cordeiro, chegando a Páscoa, como eu falei a princípio, na introdução, era a Páscoa, nós sabemos que ela era uma celebração instituída lá no Egito, né? O capítulo 12 do Êxodo fala sobre isso. A noite que marcou a redenção do israelita e o início da nação de Israel. Então ficou marcado pela Páscoa. Foi o tempo próprio para imolar o Cordeiro de Deus. Sabemos que todos aqui os evangelhos mencionam especificamente o fato de Cristo ser crucificado durante a Páscoa. Não sabemos o dia e nem o mês do batismo de Jesus. E nem o seu nascimento. Que alguém imagina que Jesus nasceu em dezembro. Ali foi instituído pela Igreja Católica. Nós não sabemos o dia que Jesus ele nasceu. E até porque hoje o nascimento de Jesus está mais para o mercantilismo do que para um verdadeiro sentido natalino da vinda de Jesus. Mais certo é que ele morreu durante a Páscoa. Isso aqui é essa sim. A morte ela está registrada nesse sentido. É interessante que o versículo 3 diz assim: Jesus sabendo. Jesus não lavou os pés ao discípulo, esquecendo de quem ele era. Ele reconhecia profundamente, primeiro, a grandeza da sua majestade universal. Diz que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. A sua origem celestial, que havia saído de Deus, e o seu destino era ir para Deus. E aqui, é nessa demonstração aqui que nós vamos ver essa atitude de Jesus. Após a ceia, naquele momento solene, quando ele fez a transição da Páscoa para a ceia do Senhor, durante aqui Jesus agora, ele rompeu o protocolo, né, tradicional da ceia pascual, como era celebrado pelos judeus, e ele agora institui a ceia do Senhor. Ele traz agora um significado, esse momento, ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava aqui ilustrando a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Jesus
nesse lava-pés, ele estava aqui demonstrando de como seria essencial a humildade no crescimento da igreja, no crescimento do reino de Deus. Não estava instituindo uma doutrina, mas um exemplo de humildade. Tem umas denominações por aí que lava os pés literalmente, né? Interessante que é só de ano em ano, né? Não é constante. E por que esse lava-pés? Porque naquela época, lá não era igual hoje. Muitas estradas asfaltadas, transporte. Não, lá era poeira e não era sapato, era sandálias. Então, era qualquer percurso que a pessoa fizesse, ele sujaria os pés. E ali era um papel de chegar na casa de um serviçal. O mais inferior da casa é quem fazia esse serviço de lavar os pés. Abra sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 18 e versículo 4. Depois outro em Lucas 7:44. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo desta árvore. Quando Abraão, né, estava ali nos carvalhais de Mamre, ele recebe a visita daqueles 3 varões. E ali nós vimos que quando chegou, a primeira coisa foi lavar os pés. E se nós olharmos pela teofania, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, os pés de Jesus foi lavado ali, né? Naquele dia, lá em Gênesis 18:4. Naquela visita, aqueles 3 varões trazendo uma promessa reafirmando a promessa com Abraão, de que o menino que ia dar luz era Sara, não era anjo, que ia durante o ano ia dar luz vinha o Isaac, né, porque ela riu, e ali teve aquele primeiro lava-pés ali restado na Bíblia. E o Jesus faz menção desse aí lá em Lucas 7:44, vamos ver. Quando tinha o lavar-pés e tinha o deitar água nas mãos, né? Isso também nós vimos no dia de Eliseu, quando aqueles reis estavam com a situação daquela seca. Tem algum profeta por aqui, tem um que deitava água na mão de Elias, né? Não tinha as pias naquele tempo, pia era alguém despejando com uma canecazinha a água na mão de outro, né? Então sem conhecimento, mas já era um princípio que era exercido, né? Então aqui já era algo que era um costume de alguém chegar e ter essa atitude. E ali, Jesus, ele estava querendo quebrar paradigmas. Por quê? Quem lavava os pés de alguém era o serviçal da casa, era o escravo. E o discípulo, naquele conceito de grandeza, de quem era maior, eles entenderam que não era serviço para eles. Não era eles que deveriam fazer aquele serviço. E como aquele cenáculo estava alugado, e o anfitrião era o Senhor Jesus, e estava ele ali os 12, fica imaginando que nenhum deles se propôs a fazer isso. Nenhum deles teve a iniciativa de lavar os pés. O Orlando Boy, ele diz o seguinte, que o discípulo, pelo orgulho dele, comeram com os pés sujos e o coração carnal. Ao contrário, totalmente ao contrário.
Lamban diz que eles fizeram a refeição lá dessa maneira. O homem pequeno querendo ser grande. Não convém baixar-se, mas quando é crente, tem a certeza de que pertence a Deus, pode humilhar-se até o último grau, sem perder coisa alguma, mesmo como Cristo fez nesta lição. Então ele toma essa atitude, e quando ele toma essa atitude do Senhor lavar os pés dos que estavam ali, dos servos, chamou muita atenção dos discípulos. E Jesus queria mostrar para eles que não era no sentido de grandeza quem fazia parte do reino de Deus, era de humildade. Por isso que existe a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento desta reunião, a única e tradicional, surpreendendo os discípulos. Isso o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, o quê? O caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. O reino de Deus, ele é trilhado com humildade. E aqui, a humildade, ela mostra, ela representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor de Cristo, ou quem segue o Evangelho. A humildade, ela é a demonstração de quem verdadeiramente serve a Deus. Estava neste meio, e o Senhor, ele, não sabendo que ele ia trair ele mesmo assim lavou os pés dele. Aqui eles tinham celebrado a Páscoa, a ceia que eles celebravam naquele momento. Se a gente for olhar para os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que os evangelhos sinóticos não fazem essa diferença que João faz. Nos evangelhos sinóticos, vai dizer que Judas participou da ceia. João ele faz a separação da Páscoa e da ceia. Judas participou da Páscoa, ele não participou da ceia. E se a gente for ver lá no João, ele vai dizer que ele retirou-se. Ele retirou, ele não estava naquele momento. E João, ele traz esse detalhe de que Jesus, ele dá mais ênfase nessa questão da separação da ceia e da Páscoa. Ele diz, tomando uma toalha, cingiu-se. Alguma versão de despiu, não é que Jesus ficou nu. E tem uns pregadores que dizem para ele que Jesus ficou nu igual ele foi quando foi cravado lá na cruz. Isso não é verdade. Ele tirou a capa. Havia a veste e tinha a capa. Ele tirou aquela capa e ficou com a outra veste. E foi quando ele fez isso. Tirou aquela veste principal, que era a capa, e fez como se fosse um escravo. Não havia obra demasiada servil para o Filho de Deus, nem na tenda do carpinteiro, em Nazaré, e nem no cenáculo em Jerusalém. Para ele, isso não alterava a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. Lavar os pés ao discípulo ia deixar seus discípulos peregrinando em um mundo de cansaço e impiedade. Queria, portanto, lavar-lhe os pés antes de partir e os fortalecer e renovar para a sua jornada. Senhor, quando agora vimos aqui
E quando Jesus foi lavar os pés, trilhando o caminho da humildade, e para exemplificar o cotidiano, nós vamos ver aqui que os discípulos não entenderam isso aí. Estavam sem entender essa atitude de Jesus. Pedro, ele até questionou, não foi? Senhor, tu, se não for esse aqui no original, diz assim, tu lavas-me os pés. E assim, Pedro, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Um homem como tu vais lavar os pés de um tal como eu? No original seria isso. Nunca me lavarás os pés. Não foi a humildade de Pedro aqui. Não foi a humildade de Pedro. Foi o orgulho que levou a recusar que Jesus lavasse os seus pés. Porque quando Jesus vai lavar, aí nós vemos uma demonstração do orgulho deles. E Jesus queria quebrar isso. Porque no reino dele não tem espaço para orgulho. Jesus, não, no meu reino não tem espaço para orgulho. E o orgulho deles era exatamente isso, porque isso aqui não é papel para nenhum de nós. Isso aqui é papel para um servo. E Jesus, ele demonstra aqui, que está lá em Marcos 10, né? Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. É por isso que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito Jesus como servo. Ele gostava dessa palavra, né? Nunca. Ele disse, ele ficou abismado. Quem era o Filho de Deus, que mesmo revelou, né? O Senhor usou ele para dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora ele lavar seus pés. Para ele não era ele que tinha que fazer isso. Tinha que ser um servo. E Jesus estava mostrando exatamente para que ele recebesse. A mesma atitude de João o Batista, né? Quando Jesus foi batizar, tu batizar, eu batizar? Não, eu que queria ser batizado por ti. Então, a atitude de Pedro. E aí, quando Jesus disse, se não for batizado, tu não tem parte. Quando falou isso, ele já queria tomar um banho, né? Aí o Senhor disse, não, tu já estás limpo. A humildade implica o autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Como eu falei, Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Ele sabia da sua posição. Diz Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia voltar para Deus. Ele tinha consciência disso. Alguém disse, não, mas Jesus fez isso aí para aparecer. Não. Ele era consciente do que ele estava fazendo. Ele sabia da sua grandeza. Ele sabia do seu poder. Dono do universo, criador de todas as coisas. Ele sabia disso. Ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo simples servo para ensinar ao seu discípulo a importância da humildade. Já desse eu estava vendo um pregador, lá de pastor Isaías. Ele disse que chegou numa igreja e um senhor foi lá recepcionar ele. E muito gentil, levou ele, acompanhou ele até lá na tribuna. Aí ele chegou perto do pastor e disse assim, opa, obrigado, filho, Deus abençoe.
Aí ele disse, quem é aquele senhor? Ele é um diácono desse não, ele disse, é o servo auxiliar dos auxiliares. Aí ele disse, mas pensa num homem educado, gentil, humilde. Ele disse, você sabe quem é ele? Ele disse, não, esse é o juiz da cidade. É o juiz da cidade. Uma cantora, o pastor, vou lá agora fazer um cordão de isolamento para ela entrar na igreja. Para ela entrar, né? A Cassiane, quando ela veio em 2005 em Redenção, ela pediu 10 seguranças. O Major Daniel teve que arrumar 10 policiais para fazer a segurança dela. E o juiz lá servindo lá, recepcionando o povo. O problema, Mário, é que nós não podemos confundir a posição social com a obra de Deus. Misturar as coisas. Deus deu Abraão o patrimônio que tinha Abraão. Quando ele for orar, o que ele diz? Intercedendo lá para o Sodoma e Gomorra, capítulo 18. Senhor, me ateve dessa vez, sendo eu o quê? Pó e cinza. Pó e cinza. Olha quem era Abraão. E ele nunca deixou que ele se exaltasse. O problema é esse. O reino de Deus, ele é feito por humildade. Por servos que se colocam na presença do Senhor. Aqui diz assim, comentador. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter uns aos outros e nos humilhar. Porque o pecado foi iniciado aonde? Onde foi iniciado o pecado? No céu. E qual foi o pecado lá no céu? Foi de quem? De Lúcifer. E o que levou ele? Foi o orgulho. Orgulho. Foi pelo orgulho que ele foi lançado. E exatamente esse sentimento que, infelizmente, em alguns lugares, predomina. O orgulho de Lúcifer. E eu, inferior a fulano? Nunca. Eu sou mais importante do que ele. Era a discussão dos discípulos de Jesus. Então o pecado, ele trouxe essa situação. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Por causa desse sentimento. Deus ser mais importante do que o outro. E não somos. Todos nós, numa ótica de Deus, sentido iguais. Sentido, o olhar de Deus não tem grande. Assim sendo Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude de humildade. Quando nós vemos aqui no texto áureo da lição, ele diz, no texto áureo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Não é nós sair lavando o pé de alguém, irmão. É nós tratar bem. É nós sermos servos para servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Então eles pegaram esse texto literalmente. Mas nós não vimos isso nas cartas, nem da continuidade de nenhuma prática desse aí. Jesus estava falando de serviço. E essa, como o pastor Ivan falou, que a pessoa confunde a humildade com a maneira de se portar, se trajar, isso não é símbolo de humildade. Uns desleixo mesmo, outros imagina que ele está daquele jeito, ele está demonstrando que ele é humilde. Mas se pisar no pé, talvez não venha a demonstração de humildade. A mão deve vir junto. E a humildade
Ela é algo, como nós falamos, que flui do interior. Ela flui do interior. Não é forçado. É. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros, ou submeter-nos à liderança de nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. Não podemos confundir esse aqui, porque é algo que deveria fluir naturalmente. Bom serviço do reino de Deus. A primeira vez que eu fui convidado para trabalhar na obra de Deus, eu trabalhava numa empresa e o pastor manda um obreiro falar comigo. Acho que eu falei isso aqui mesmo, né? Foi na onde é ministério. Disse assim: vê se o irmão Neto aceita trabalhar de porteiro na igreja. A irmã veio falar comigo com tanta rudez. Eu disse para ele: irmão, trabalhar por ser uma honra. Se for de zelador, lavar os banheiros é comigo mesmo. Não tem posição não. A minha posição lá da empresa que eu trabalho, eu não posso misturar ela com a obra de Deus. Eu não posso confundir essas coisas. A obra de Deus é uma coisa, trabalho secular é outra. Não posso misturar isso. Aí, no seu aceito, não, moço. Para mim é um privilégio trabalhar para o Senhor Jesus. E vou trabalhar porteiro. Trabalhei muito tempo porteiro. Quando nós recepcionava aquele tempo que o pessoal ia para as convenções, ia para o colégio, chegava as caravanas, eu queria cuidar lá de receber os povos no colégio e cuidar dos banheiros. Era eu, mas uns companheiros lá. Irmão, trabalhar para o Senhor. Qual a diferença de quem está aqui no altar de quem está recebendo lá, recepcionando? Do reino de Deus. Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. É o mesmo valor. Eu falei porque eu era um dos primeiros que chegava, meu irmão Zé França, o Gessé também naquela época. Nós éramos os primeiros que chegavam e eram os últimos que saíam. O porteiro é o primeiro que chega e não saía. Quantas vezes Altar. Quantas vezes botei um sapato, pastor, e a meia dentro de uma sacola plástica para vir, com a água no meio da canela, que naquela época chovia. No meio da canela para vir, para não dever daquele. O tempo lá que eu congregava, aquelas portas fechavam e tinha aquele cadeadinho bem pequenininho. Aí você tinha que abrir um por um, naquela chavinha por janelinha, abriu um por um. E ligar os ventiladores para quando o povo chegar. Hoje eu vejo o porteiro chega já quase na hora de abrir o culto. Lá nós tínhamos que chegar 15 para as 7 horas, o tempo está aberto, ligar os ventiladores para ir esfriando. O pessoal chegar. Exatamente. Uma comunicação. A gente se combinava, vamos chegar a tal hora. Todo mundo chegava. Era um trabalho maravilhoso. O trabalho de servir. Não tem coisa melhor que servir. Jesus foi na contramão que ele disse: dar é melhor do que receber. Então é melhor servir. Que ver ser servido. Não fiz nada, mas eu ajudei rapidinho. Sim? Eu ontem entrei no YouTube, eu assisti um filme, eu digo, mas eu me dei uma chacoalhada e fui é o que está relatando essa missão, que é aquele filme que deixa cristão de si, pedindo para a classe, que tiver o domingo. É o deixado para trás, é? Não, senhor, não pode. Certo. Muito bom. É muito mais do que eu deixar para trás. O maior no reino de Deus, sendo Deus e não reivindicando igual com Deus. Ou seja, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele era um direito dele, né? Ele não vai reivindicar isso aí, que era um direito dele. Jesus
Paulo disse que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque era um direito dele, como Deus. Ensinava ao discípulo qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de quê? Primeiro, serve o último. Portanto, no reino de Deus não deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesse pessoais. É de ser útil, é de servir. A honra, a recompensa, ela vem do Senhor nosso Deus. Mas nós estamos vivendo dias que está havendo essa inversão de valores. Tem pessoas que querem ser mais honrado que foi Jesus. Cidade que não cabe um pregador. A cidade é pequena para mim. Hotel tem sacada, igual nós queríamos trazer uma cantora aqui, foi a primeira coisa para o hotel que tinha sacada. Disse, não, meu Deus. Não sei se ia suicidar. O Fernandinho mesmo. Eu ia trazer aqui um pregador, não vou citar nome, porque está sendo gravado. Eu ia trazer ele aqui, ele me procurou qual a distância de Marabá para cá, de 260 quilômetros. E disse, não vou. Se tiver um lugar que o avião desce mais perto, eu vou. Eu disse, está muito bem, muito obrigado. Jesus andando a pé para anunciar o evangelho. Hoje, para se... Não. O avião dele pode mandar aqui no Roberto, que é a pista. Tem uma pista agora. Agora eu vou avisar se você tiver um avião. Não vai vir porque eu não vou trazer, né? Fica só o avião dele, né? Ele tem hoje pessoas ficam selecionando, escolhendo lugar. Um tempo desse aconteceu, um pastor, ele convidou um pregador desse, e a cidadezinha dele é pequena. Aí veio um convite para aquelas igrejas lá do Nordeste grande. Aí ele mandou despachar que não podia atender, depois veio pregando lá na outra igreja. O convite veio, cachê maior, igreja maior, ia ser bem mais visto, e preferiu escolher. Essa inversão de valores que estamos tendo hoje. E Jesus veio mostrar que ele, sendo Deus, tomou forma humana, a maior humilhação, morte de cruz, a maior humilhação, e agora ele deixou o exemplo de um servo, e que ele veio para servir. Jesus não estava preocupado com popularidade, com grandeza, não, era em servir. Quem dá paz ao Senhor, quem não dá? Eu vivi muito isso. Eu vivi muito isso. E naquele tempo, porteiro, ele tinha que levar menino lá no banheiro, criança, tinha que estar ali cuidando, ajeitando, botando menino para orar. Era mais difícil. E você via quem era humilde mesmo, quem não era, quando passava lá na porta. Se vinha lá, estava alguém com reação lá fora, o porteiro ia falar, irmão, passa lá para dentro que está atrapalhando aqui. Dá aquela rebanada assim que você ficava sem graça. Humildade versus ostentação. Eu já comentei um pouco aqui, mas vamos concluir que as horas já estão finalizando. E Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos, o que existia uma competição discreta, silenciosa, em busca da proeminência, ou seja, de quem seria a liderança, quem era maior. E eles estavam conversando e Jesus ouviu aquele murmúrio dele, procurou o que era. Aí Jesus toma uma atitude. Primeiro, quando Jesus desceu do mundo da transfiguração, aparece aquele senhor com aquele menino lá e disse, teus discípulos não deram conta de expulsar o demônio dele. Por quê? Eles estavam entre si discutindo, com exceção dos três, né? Que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, os outros, quem era maior. E com isso, o inimigo desse aqui não vai libertar. Jesus vai libertar aquele menino. Agora Jesus chega no meio dos discípulos, reúne eles, aí pega aquela criança e coloca no meio disso, olha, quem quiser ser maior do que quiser, tem que ser igual uma criança. Jesus estava trabalhando no interior, no coração, porque uma criança,
ela não tem ressentimento. Uma criança, ela é pura. Fazer parte do reino de Deus, diz, quem fizer parte precisa ser igual. Ela não, você vê com a criança, vê um pai corrige, na melhor hora, papai, eu te amo. Ela não tem ressentimento, ela não guarda rancor, é pura. E Jesus estava mostrando para o discípulo a importância da pureza de coração, não de grandeza. E aqui Jesus repreende eles sobre esse pensamento dele. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seguidores. Os líderes, na causa do mestre, não podem iniciar sua jornada de forma errada. A presunção, a grandeza, isso hoje, infelizmente, meus amados, nós estamos vendo competição. Quem tem mais seguidores, né? Quem é mais visto, quem prega melhor, quem prega mais. Essa competição hoje, infelizmente, ela existe. Qual a maior igreja? Qual a melhor igreja? A minha é melhor. E quando esquece do serviço, estão mais preocupados em aparecer do que servir. Aquela frase célebre de João o Batista, ela está desaparecendo hoje. Quando ele disse, importa que eu diminua e ele cresça. Que o nome do Senhor seja glorificado. O caminho humilde de Jesus. Através do ato, da demonstração do lava-pés, Jesus revelando aqui o caminho dos discípulos, não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. O serviço amoroso e humilde é característica da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputa. Fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto do Senhor no episódio Lava-Pés, as consciências dos discípulos elas foram despertadas. Jesus estava demonstrando para ele que não era com aquela linha de pensamento, com arrogância, de grandeza, mas de serviço. E aqui ele faz um convite. E Jesus pode fazer esse convite para nós. Ele deixou o exemplo. Quando ele disse, vinde a mim todos, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para as vossas almas. E aprendei de mim, que sou o quê? Humilde e manso. Duas virtudes. Humilde e manso de coração. Por isso que é do interior. Ela foi do interior. E onde temos um cuidado de nunca deixarmos que o homem apareça. Quando eu estou falando aqui do homem, da velha natureza, que caiu a adâmica, que é lá do jardim do Éden. Essa natureza, se nós não tivermos cuidado, ela pode nos embaraçar a nossa vida espiritual. Não, quem é fulano? Para vir falar isso comigo. Olha a situação dela e olha a minha. Aí é o velho homem aparecendo. O velho homem aparece desse jeito. O que ele tem? Olha para a minha posição e olha para a dele. Esse aqui é o velho homem. E nós precisamos ter a vigilância, vamos deixar esse velho homem aparecer. E aqui diz mais. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas. Você vê que as armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno.
Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para viver uma existência de humildade diante de Deus e de todas as circunstâncias da vida. Então essa lição, o que eu falei no início, ela é uma lição prática. É nós evidenciarmos no dia a dia, nossa vida cotidiana aqui, possamos exercer e demonstrar isso na prática, no dia a dia. Abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz a respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, que é a cultura que nós estamos vendo hoje, a busca desenfreada pela fama e os outros objetivos de nada tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho da humildade do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. É para Ele que nós devemos buscar nos espelhar. É no ministério do Senhor Jesus. Amém?